A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesse domingo, amém, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Mesmo nas horas mais difíceis das nossas vidas, Deus está conosco, amém? Basta nós confiar, basta nós acreditar que Ele é conosco, amém? E Deus fala hoje, me trouxe a memória aqui, para mim relembrar, né? Que quando Ele tem um propósito na minha e na sua vida, meus irmãos, nós vamos passar pelo processo. Não adianta nós correr, não adianta nós falar não queremos, porque nós vamos ter que passar pelo processo. Quando Deus fala que vai nos salvar, vai nos fazer prosperar, que vai trazer bênção para a nossa vida, a nossa casa, nós vamos ter que passar pelo processo. Não tem outro caminho, meus irmãos. Deus coloca nós no processo. Amém? Quando Deus nos fala que nos ama, meus irmãos, Ele vai colocar nós à prova. Você pode ter certeza. Amém? Como não lembrar de Noé? Deus falou que ia salvar ele e a família dele, mas sobre a palavra dele, né? Ele teve que construir uma arca. E a arca foi construída, não foi da noite para o dia, né? Quantos que falou que ele era louco? Ele teve que passar pelo processo. Ele teve que obedecer a palavra do Senhor, mesmo sendo criticado. Eu imagino que ele, como ser humano, também houve um pensamento de desistir, de largar tudo. Mas quando há um mover na vida que é de Deus, meus irmãos, nós não paramos, mesmo com pensamentos de querer desistir. Quantas vezes você acha que eu já não pensei em parar, em desistir de tudo? Muitas vezes, meus irmãos. Eu sou ser humano. Como não lembrar da história de Abraão? Amém? Pois ele saiu da sua parentela, do seu pai, de sua mãe, e seguiu por uma terra onde ele não sabia para onde ir. Pois ele perseverou, ele obedeceu, e ele recebeu de Deus a terra prometida. Amém? Então, meus irmãos, quando há um propósito na minha e na sua vida, nós vamos passar pelo processo. Talvez hoje você está passando pelo processo. O que Deus fala para você é confiar e não desistir. Você continuar, mesmo que a jornada esteja cruel na sua vida, esteja pesado. Amém? Mas você tem que ter dentro do seu coração, dos seus pensamentos, que você vai vencer. Como Noé venceu, salvou ele, a mulher e os filhos. Amém? Então a descendência de Noé foi salva, mas houve um processo e ele venceu. Abraão, mesma coisa. Como não lembrar de José? José, Deus deu um sonho para ele. Amém? Através do sonho ele entrou no processo. Primeiro o processo com a família, rejeição, inveja, ódio, raiva dos seus irmãos. Depois o processo no Egito, escravo, depois prisão, né, meus irmãos? Mas foi honrado como governador do Egito inteiro, né, meus irmãos? Então, ele obedeceu, ele seguiu em frente, crendo no Deus que ele servia. E é o que eu e você temos que fazer, é crer, é acreditar no Deus, amém? Que eu e você servimos. Quando Deus fala para nós, meus irmãos, que vai nos abençoar,
que vai mudar a nossa vida, que vai nos curar, que vai transformar aquele ente querido. Meus irmãos, há um processo a ser passado. Amém? Então, temos que aguentar o processo. Como não lembrar da história de Jó, né, meus irmãos? Jó, ele tinha tudo, era rico, mas Deus veio e colocou ele num processo, pois ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé e continuou perseverando, acreditando no Deus que ele servia. Pois Deus honrou Jó e deu tudo em dobro do que antes possuía. Então, meus irmãos, você pode ver que na Bíblia, todos que receberam bênção, que recebeu bênçãos da salvação eterna, mas também recebeu bênçãos nessa terra, coisas materiais, teve que passar pelo processo. E o que Deus está falando para você hoje, nesse domingo? Continue no processo que Deus te colocou. Eu não sei que processo é o seu. Se é na parte financeira, se é um processo na saúde, se é um processo, né, na vida familiar. Mas continue perseverando nos caminhos de Deus. Porque como está escrito lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Então, nós cristãos, nós temos que estar no processo confiando no Senhor. Amém? E esperando pelo Senhor. No processo. Foi o que eles, os heróis, né, da Bíblia Sagrada, fez. Eles confiou no Deus que servia. Eles perseverou no processo que Deus colocou nas mãos dele. Amém? E eles venceu. Por que eles venceu? Porque cuja esperança deles era o Deus que ele servia. O Senhor. Amém? E Deus está falando para você, nesta data de hoje, né, que você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Porque Ele te escolheu. E Ele vai te ajudar a vencer o processo que você está passando na sua vida. E você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Amém? Então, meus irmãos, Deus fala para nós que bendito é o homem que confia no Senhor. Confia em quem? Em Deus, meus irmãos. Não é nos homens. Amém? Confia no Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Amém? Persevera nesse processo que você está passando. Por quê, meus irmãos? Porque você vai receber vitória. Primeiramente, da vida eterna. Você vai ser salvo por Deus, Pai Todo-Poderoso. Se você perseverar no processo. Se você crer. Se você acreditar em Deus. Amém? Segundo, meus irmãos, Deus abençoa a todos aqueles que perseveram com fé nos caminhos dele. Como Deus fez com Noé, abençoou ele e a família dele. Como Deus fez na vida de José, na vida de Jó, na vida de Abraão, Moisés. Amém? Tudo houve um processo, mas eles venceram. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Continue no processo que Deus te colocou, adorando, louvando, buscando a Ele, perseverando nos caminhos dele. Tá difícil? Ore. Tá complicado? Louve. Mas continua, não saia, porque está muito próximo de Deus abençoar e vir realizar o propósito que Ele tem na sua vida. Muito próximo. Você nem tem noção de como está próximo. Né, meus irmãos? Quantas lutas nós já passamos,
vamos esperar mais um pouco para receber de Deus, né, a glória dele sobre nossa casa, nossa vida, nossa família. Continue perseverando, meu irmão. Você vai vencer nos caminhos do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.